Olá, eu estou gravando aqui esse vídeo com o tema vestuário. Nós vamos abordar especificamente vestuário feminino, tratando assim de algumas peças que são usadas. E antes de nós adentrarmos no assunto, eu gostaria de dizer a aquelas ou aqueles, que assistirem a esse vídeo, saiba que em momento algum eu estou aqui para condenar o vestuário, a vestimenta de A ou de B. Todo mundo tem sua liberdade, Deus deu ao homem livre-arbítrio para o homem fazer as suas escolhas, a sua decisão. Então, o propósito desse vídeo não é condenar ninguém e nem tampouco obrigar que alguém venha mudar a sua maneira de vestir. O objetivo desse vídeo é justamente mostrar algumas coisas que, dentro da minha visão, eu acho que Deus ficaria muito satisfeito se muitas mulheres adotassem uma postura diferente com relação ao vestuário, tá? Então, sem muita delonga, nós vamos direto para alguns textos que eu quero considerar e quero considerar também algumas imagens aqui, tá? O primeiro texto que eu quero considerar está em Tiago capítulo 5, o verso 20. Tiago diz assim: aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. É justamente isso que eu quero aqui com esse texto, com esse estudo, levar algumas pessoas, principalmente algumas mulheres, a refletir comigo, tá? Como eu já disse, não tem o propósito de condenar que aquelas pessoas que assistirem esse vídeo, que busquem orientação divina, porque este é o propósito que eu estou fazendo esse vídeo, para que você se desperte para aquilo que Deus ele quer de você com relação ao vestuário, ok? Então, prosseguindo, tem um outro texto que diz assim, Provérbio 24, verso 11. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Então, com relação ao vestuário, a gente observa que nem sempre algumas espécies, de vestimenta que são usadas principalmente pelas irmãs são vestuários que podem assim ter aprovação divina. E por isso eu estou usando esse texto: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se puder retirar. Como eu disse, não estou obrigando, simplesmente estou alertando. Cada um é livre para fazer a sua escolha, ok? Mas a minha responsabilidade é dizer a verdade, aquilo que eu conheço da palavra de Deus, ok? Bom, prosseguindo, nós temos aqui um texto que está em Timóteo capítulo 2, verso 9. Diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Então, a questão do vestuário não é uma questão que está sendo dirigido especificamente às mulheres dos nossos dias. Timóteo ele já tinha essa preocupação, que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto. E aqui eu quero colocar um ponto que eu acho interessante, que às vezes
o vestuário não tem sido honesto, principalmente no mundo não cristão, e este traje desonesto ele tem invadido também as igrejas. Não tem como dizer o contrário, tá? Então, Paulo disse que as mulheres se atraviam com um traje honesto, com pudor e modéstia. Então, o que seria pudor e modéstias? Tá? Então, veja só. Pudor significa sentimento de vergonha, timidez, mal-estar, causado por qualquer coisa de ferir a decência, a modéstia, a inocência. É isso que é pudor, que Paulo está dizendo aqui. Então, que principalmente as mulheres perguntem a si mesmo e pergunte a Deus se o seu vestuário, se a sua maneira de vestir é um traje honesto, aquilo considerado dentro da Bíblia como o traje que as mulheres devem então usar. A modéstia significa a ausência de vaidade, né? Isso aqui é a apreciação de si mesmo, humildade, simplicidade, ausência de luxo, de ostentação, simplicidade no vestuário, parcimônia, moderação diante das circunstâncias, dos deveres, etc. Qualidade do que está de acordo com os padrões éticos, morais da sociedade. Aqui eu preciso dar uma atenção a essa definição de modéstia, porque eu não posso considerar a modéstia de acordo com os padrões éticos da sociedade, porque tem, por exemplo, alguns grupos, né, que defendem o nudismo, né? Então é uma sociedade de pessoas que consideram todo mundo andar nu. Então, eu não posso considerar aqui a modéstia baseada em padrões morais da sociedade, tá? Mas eu levo em consideração aqui aquilo que diz a palavra do Senhor. E eu quero agora usar o Salmo 29, versículo 2, porém, essa tradução é a tradução João Ferreira de Almeida atualizada, tá? Então, para você encontrar esse texto, você tem que procurar esta versão aqui. E por que eu estou usando esse texto? Porque esse texto, nessa versão, o tradutor ele usa uma forma assim bem significativa, bem direta sobre o vestuário. Diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestidos de trajes santos. Então, por exemplo, aquela roupa que se usa no mundo não é uma roupa de adorar o Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestido de trajes santos. Imaginou você ir para uma solenidade, uma cerimônia solene, aonde você vai se apresentar ali, você vai com qualquer roupa indecente? Agora imagina você apresentar diante de Deus com qualquer roupa de qualquer tipo, que vocês mulheres pense um pouquinho, não acredite no que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo é simplesmente uma forma para vocês recorrerem a Deus para ver se a sua forma de vestir ela está correta com os princípios da palavra de Deus. E no livro de Isaías, capítulo 6, verso 2, eu encontro um texto que
eu quero destacar esse texto aqui. Isaías ele diz assim: os serafins que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Então eu quero dizer para você que os serafins, eles ali usavam suas asas, com 2 ele então cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés e com 2 eles voavam. Então os anjos, eles se velam diante da presença de Deus. Se os anjos de Deus, ao apresentar diante do Altíssimo, se eles se cobrem o rosto, imagine nós como mortais seres humanos como deveríamos vestir. Por isso que eu fico com essa tradução de João Ferreira de Almeida atualizada, que diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai ao Senhor vestido de trajes santos, tá? Eu acho muito pertinente esta expressão, adorar o Senhor vestido de trajes santos. E agora eu trago algumas imagens aqui. Essas imagens podem ser até chocantes para algumas pessoas, mas isso aqui, como eu já disse, é uma forma de chamar a atenção. Não estou condenando, você pode continuar vestindo da sua maneira. Porém, como eu já disse, eu tenho a obrigação de dizer para você que tem algumas coisas no vestuário que Deus não aprova, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um vestuário, alguém vestido aqui dessa maneira. Uma saia, por exemplo, a essa altura ou acima do joelho, essa saia, ela não é ideal para ir para uma igreja. Mas por quê? Imagine que você está vestida uma saia como esta. Quando você senta, a saia naturalmente ela sobe e parte das regiões íntimas da sua perna vai ficar exposta, tá? Então isso aqui é para você se refletir. Uma saia a essa altura, tá? Considere comigo, você que tem experiência com esse tipo de roupa, você sabe muito bem que o resultado é esse aqui, olha, tá? Então veja só, outra coisa. A pessoa chega, veste a roupa, a saia sobe, fica curta, aí nós vamos emendar com a Bíblia, tá? A pessoa vai usar a Bíblia para tampar as partes íntimas. E se esquecerem, vai acontecer uma situação como essa aqui, olha. Tá? Então, não volto mais uma vez a dizer, não estou condenando, estou orientando para que você possa então buscar ao Senhor. Olha só, uma pessoa chegando à igreja, tá? É uma imagem ilustrativa. E imagine a altura dessa saia. E aí, quando ela sentar, quem estiver lá na frente, isso aqui desconcerta o pregador, desconcentra o pregador. Tá? Outra questão são os decotes, mulheres mostrando partes dos seios. Isso é uma coisa assim que Deus, eu digo com certeza que Deus ele não aprova. E aqui está um pensamento que diz assim: foi-me apontado o antigo povo de Deus e pude comparar seu vestuário com a moda desses últimos dias. Que diferença, que mudança! As mulheres de outrora não eram tão ousadas como as de hoje. Quando em público, elas cobriam o rosto com o véu. Nesses últimos dias, as modas são imodestas e indecentes.
acham-se registradas na profecia e foram primeiramente induzidas por uma classe sobre a qual Satanás tem inteiro controle, os quais, havendo perdido todo o sentimento de qualquer convicção do Espírito Santo de Deus, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Efésios capítulo 4, verso 19, e esse texto está em 1 Testemunho, página 188, terceiro parágrafo. Então, esse texto foi escrito no século XIX e o autor do texto, então, a autora do texto, ela já contrastava o vestuário daqueles dias e ela dizia que diferença, que mudança. As mulheres de outrora não eram tão ousadas como as de hoje. E se a autora desse texto fosse escrever esse texto diante da realidade hoje, eu acho que ela nem escreveria esse texto. Ela tentaria usar, não sei, outras palavras, né, para tentar dizer a verdade, tá? Mas nós devemos ter cuidado, que tem uma classe introduzidas aí, principalmente o movimento feminista, que tem assim dado liberdade para muita gente, né? Muitas mulheres, e tem muitas mulheres equivocadas que advogam uma filosofia do movimento feminista em vez de aceitar aquilo que diz a palavra do Senhor. E eu quero não ser tão longo com esse vídeo, mas eu gostaria de mostrar para você um texto que está em Gênesis capítulo 35, versículo 1 e 2. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar a Deus. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Então Deus apareceu a Jacó, e Deus então disse a ele: levanta e sobe a Betel, e ali faz um altar ao Senhor. Então, quando você é convidado a ir a Betel, quando você é convidado para ir à casa de Deus, quando você é convidado a tomar uma decisão ao lado de Deus, quando você é convidado para fazer um altar a Deus, você deve ter o mesmo sentimento de Jacó. Então Jacó, ele chamou a sua família e disse assim: olha, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, porque nós precisamos servir ao Senhor com vestes santas. Que você também neste momento possa também pensar como Jacó. Que você não venha ficar chateado ou chateada com esse vídeo, mas que o mesmo possa te servir de inspiração. Se você tem dúvida, procure a Deus, ore ao Senhor, pergunte a Ele se esse vídeo que você ouviu, que você viu, se está de acordo com a vontade do nosso Deus. Que Deus te ajude e te abençoe. Vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar o meu número para contato. Qualquer coisa que você quiser tratar a respeito desse vídeo, você pode entrar em contato conosco, e nós teremos o prazer de estar assim estendendo o ombro amigo para você que tem dificuldade. Nós podemos estar assim orientando vocês para que assim nós possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor ele pede de nós. Um abraço
especialmente as mulheres. Que Deus abençoe a todas vocês.